Epá, mas tens mesmo a certeza que podemos dizer isto no ar? Claro que sim, até repetimos. Ok, então bora lá. Isto vai dar o que falar. Alô, malta! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Isto Vai Dar o que Falar. Hoje viemos os dois, não é? Novamente, porque isto é um podcast de casal, não sei se já tinham reparado. Apesar de às vezes apetecer-me ser sozinha. Ainda não estamos separados. Ainda não. Ainda não. Ainda. Hoje vimos com um tema que vocês até sugeriram, um de vocês, na caixinha que eu deixei ontem no Instagram, que foi como é que foi viver juntos. Acho que nós abordámos isso assim muito por alto quando fizemos o segundo episódio, se não estou em erro. Mas queríamos aprofundar um bocadinho mais isso para depois também introduzir um outro tema que acho que faz todo o sentido. Que é a continuação. Mas hoje vai ser sobre como é que foi viver juntos, que foi uma aventura, e aqui o meu companheiro acho que tem muito para se queixar, ou não? Talvez. Talvez, isso é um ninho. Exato. É um ninho, ok. Exato. Recordas-te do ninho? Recordo. A pior resposta que eu te dei na tua vida toda. Foi um ninho. Sentiste mal? Um bocadinho. Mas não faz Temos mal. que contar depois essa história também aos Exatamente. nossos ouvintes. Mas pronto. Portanto, malta, hoje já sabem, o tema vai ser como é que foi estas duas Amélias viverem juntas. Fiquem desse lado. Nós também. Então vá, Diogo, se quiseres introduzir este tema, como é que isto tudo surgiu, o irmos viver juntos? Então, pronto. Basicamente, quem acompanhou os episódios anteriores sabe que nós os dois, mais uma amiga nossa, decidimos deixar a casa dos pais e partir para uma aventura já depois da faculdade. Pronto. Vocês conhecem isso, estivemos em procura e tudo mais, só que nós ainda foi uma loucura maior. Nós tínhamos começado a namorar e passado um mês estávamos a morar juntos. Foi louco. Mas a morar juntos no mesmo quarto, a partilhar o mesmo espaço. Nós inicialmente, como ainda não namorávamos, procurámos casas que fossem T3 ou no mínimo T3, só que depois o preço que havia para as casas T3 já era um preço muito elevado. Nós estávamos a ver as coisas ficar sérias e então decidimos, na loucura, sinceramente, eu na altura, não sei se tu... Eu não pensei. Eu também não pensei. Eu na altura foi tipo, olha, uma aventura. Foi. Tipo, vamos, se der errado, olha, deu errado. Basicamente foi isso. E, passado um mês, estávamos a morar juntos, a partilhar o mesmo quarto. O que foi tenso, malta. Foi complicado. Porque tanto eu como o Diogo somos filhos únicos. Então nós nunca tivemos de partilhar o nosso espaço. Exatamente. Cada um sempre teve o seu quarto. E nós somos os dois assim, de gostarmos, termos as nossas coisas todas arrumadinhas, como nós as deixamos. E de repente passarmos de termos o nosso espaço para ter que o partilhar com alguém, para mim foi complicado. Mesmo a questão da casa em si, ou seja, de não ser eu a escolher tudo, foi mega complicado para mim, por causa da minha personalidade. Mas tive que ceder, não é? Obviamente, a casa não era só minha, não era só eu que estava a pagar as coisas. E tentámos assim, dentro do possível, agradar a todos. Mesmo assim, sinceramente, eu acho que o mais difícil para ti não foi a casa, mas sim o quarto. Porque a casa tu mesmo assim já estavas habituado a partilhar, nem que fosse com os teus pais. Agora, o teu quarto... O quarto é que não. E acho que foi aí, malta, que foi a aventura mesmo a sério. Porque, eu apesar de não ser como tu, sou mais chill nisso, mas também gosto de ter as coisas também um bocadinho à minha maneira. E então ali os primeiros tempos foi bastante complicado. Mas nem nunca discutimos sobre nada. Chegámos sempre a um consenso. Não, chegámos, sim, mas até chegar ao consenso... Sim, mas nunca discutimos. Nunca foi. Nunca foi. Confusão, Sim, nada disso. nunca foi. Porque acho que aí os dois entendemos que tínhamos que dar a mão à palmatória, ou numa situação, ou noutra, ou porque tu gostavas mais daquilo e eu gostava mais daquilo, então tentámos arranjar um meio termo. E pronto. Sim, mas para vocês terem um bocadinho de noção, nós alugámos a casa, as pessoas que foram ver a casa fui eu e a Inês primeiro, e só depois é que tu foste ver aquele apartamento, não foi? Eu estava a trabalhar. Sim, portanto eu
e essa nossa amiga fomos ver a casa e pá, gostámos logo da casa. Aliás, nós até vimos mais do que um apartamento naquele prédio, mas gostámos especificamente daquele porque os quartos eram bastante grandes. Eu acho que vocês foram em 2 dias diferentes. Não, nós fomos Sim, só num dia. não. Fomos só num dia e depois tu foste ver a seguir. Então pronto. Até aí tu foste comigo. Sim. Pronto, então tu foste em 2 dias diferentes. Sim. Pronto, foste a primeira vez porque depois... Eu acho que ela ainda só foi também um dia. Pronto, porque eu fui com os dois. Porque eu ainda cheguei a ir àquele que era no 9º andar. Sim, ela também. Eu acho que ela também viu. Depois mostraram-te o lado de cima também. Então pronto, já não me lembro. Mas pronto, Pois sim. também já não tenho assim. Pronto, mas o que for, certeza, a gente mas viu pronto. mais apartamentos. E nós gostámos porque os quartos eram grandes, a sala era junta com a cozinha e a cozinha também era muita gira, verdinha e não sei o quê, os armários. Era tudo amplo. Era tudo amplo. Opa, e não era um apartamento de caixa de fósforos. E isso também gostámos. Sim. Tínhamos uma varandinha. Sim. Aliás, aquele apartamento que era no 9º andar... Tinha uma vista incrível. Tinha uma vista espetacular, Sim. malta. Só que, ponto número 1, era no 9º andar. O prédio tinha elevador, mas... Havia coisas assim, que não dava para levar pelo elevador. Não há coisas que estavam para levar pelo elevador. Depois, se o elevador se estragava, pá, a gente só bateu no 9º andar, não é por aí. Mas parecendo que não, pá, ou se houver alguma emergência, pá, estávamos no 9º andar. Depois, era um T2. E a nossa casa, que nós acabámos por alugar, também era um T2, só que era muito maior. Então, pá, colocámos na balança, era um bocadinho mais caro por ser maior, mas tínhamos muito mais espaço. Que foi o que nós acabámos por fazer, que foi fazer o quarto e o escritório dentro do quarto. Nós tínhamos essa possibilidade, porque efetivamente, pá, o quarto era grande. Sim, nós como ela, nós tínhamos quarto e escritório. Exatamente. Dentro do quarto e uma zona de closet também, Sim, porque os quartos eram mesmo muito grandes. E depois, na altura, imagina, a casa não trazia nada. A casa tinha sido acabada de renovar e nós também não tínhamos nada, não é? Estávamos a viver na casa dos pais, então não tínhamos móveis, não tínhamos nada. Então o que é que nós optámos por fazer? A verdade é que nós também não estávamos assim muito bem financeiramente, portanto não tínhamos dinheiro. Eu acho que nós também nisso fomos um bocado à doida. Se soubesse se calhar o que sei hoje, não, se calhar fazia da mesma forma, mas malta que está aí desse lado e que ainda está na casa dos pais e está a pensar em sair, por favor, façam um porquinho bilheiro, assim com uma bela quantia que vos permita pagar as calções e mobilar a casa. Obviamente não tem que ser tudo XPTO, nós não o fizemos. Nada. Nós fomos muito pelo contrário. Exatamente. Não comprámos nada assim de mobília que fosse novo. Só o colchão. Só o colchão. Por de resto, malta, foi tudo em segunda mão. Imaginem, o que nós fizemos foi sentámos-nos os três, ok, o que é que precisamos mesmo para agora? Imaginem, a mesa e as cadeiras foi o pai dessa nossa amiga que arranjou, eu arranjei um móvel para a casa de banho, eu e o Diogo comprámos uma cama para nós os dois e ofereceram-nos parte do colchão e nós acabámos por comprar um colchão novo e colocámos o resto do dinheiro. E no sítio dessa cama fomos buscar outra cama. E o sofá. E o sofá, exatamente. Portanto, nós fomos fazendo assim. Essa nossa amiga também arranjámos um bom deal para ela comprar um roupeiro. Nós também depois acabámos por comprar um roupeiro e foi assim um bocadinho, imaginem, não comprámos tudo de um dia para o outro. O que nós, quando fomos para lá viver, já tínhamos era sofá, tínhamos um sofá, tínhamos a televisão, que foi também logo das primeiras coisas que comprámos. O móvel da televisão. O móvel da televisão, tínhamos a nossa cama, o colchão, a mesa e as cadeiras, ela também tinha a cama e o roupeiro, que também foi logo. Ela trouxe da casa dos pais uma secretária. Eu levei o móvel para a casa de banho. Pronto. E as secretárias também comprámos porque eu na altura estava a trabalhar de casa, portanto precisava mesmo de um espaço para poder trabalhar, então comprámos logo também as secretárias. Mas malta, isto foi tipo depois tudo muito aos pedacinhos, porque havia todas outras coisas para comprar, tipo cortinados, tapetes, decoração, não é? Enfim, eu sinto que a casa... E o mais importante, a gente precisava de comida também. Sim, comida, já vamos contar essa nossa aventura. Mas pronto, tipo, não foi tudo mesmo de uma vez e acabámos por ir depois decorando e sinceramente a casa nunca ficou finalizada. Nós viemos embora e eu sinto mesmo que a casa não ficou finalizada. Não havia tipo quadros nas paredes, não havia nada disso porque, sei lá, porque eram os pedacinhos, o dinheiro não dava para tudo. E porque depois também não tivemos propriamente uma casa, acontece. Não tivemos propriamente uma casa 100% em condições. Sim, pois nós tivemos muitos problemas. A casa supostamente era remodelada, mas assim que chegou o inverno tivemos problemas de umidade.
Graves. Tivemos muitos problemas. Para vocês terem noção, eu saía de manhã para trabalhar, chegava à tarde, ao fim da tarde, eu tinha a roupa com bolor. Para vocês terem noção da umidade que nós tínhamos em casa. Foi muito Nós grave. tínhamos, por exemplo, bolhas de ar na parede, tivemos problemas também. Nós tivemos a própria estrutura, a própria cozinha, móveis da cozinha, por exemplo, os puxadores, tivemos que ser nós a colocá-los. Porque depois aquilo era um prédio que estava todo em remodelação, nunca houve tempo para alguém ir lá. Pá, nós chegámos a reclamar, os senhorios também. Imaginem, aquilo era uma empresa. Para vocês terem noção, essa vez do bolor, nós íamos receber a nossa família em casa para festejar o Natal. A nossa amiga foi passar com os pais e nós acabámos por convidar a nossa família para participar no Natal, pronto, para fazermos o nosso Natal lá em casa. E uns dias antes aquilo estava mesmo mau a nível de bolor. Eu enviei uma fotografia e um texto à senhoria e o que ela nos disse foi: se quiserem sair, podem sair, bom Natal. Estão a perceber? Foi bem querido. Malta, pá, como vocês fofo. podem imaginar, senhorios é sempre, pá, Yeah. há pessoas que podem ter bons senhorios. Isto aqui, como não era uma casa só de uma pessoa, isto era um prédio e estava uma empresa, já se sabe que as coisas às vezes acontecem e que não são as melhores. Um conselho que a gente dá: se for por uma empresa, pá, tenham muito cuidado, vejam bem o que é que está no vosso contrato, ok? Façam as continhas todas muito bem, vejam o que é que vocês têm direito, cláusulas, tudo, porque uma coisa é ser uma casa de uma só pessoa, ok? E aí vocês conseguem falar diretamente com o proprietário. Outra coisa é ser uma empresa. Nós tínhamos a empresa, depois tínhamos o responsável do condomínio, os dois muitas vezes não se comunicavam. Nós tentávamos enviar e-mails e falar com as pessoas e as coisas parece que não andavam para a frente, portanto tenham muita atenção com isso. Eu acho que é um conselho, porque com empresas é sempre complicado. Como é que se chamava o Faz Tudo? Já não me lembro. Era o senhor? Não me lembro, eu posso ver aqui. Também não me lembro. Mas ele tinha, pronto, nós falávamos muito dele porque ele era o Faz Tudo lá do prédio. Sempre que havia um problema nós tínhamos de falar com ele. Mas olhem, pronto, assim o início, fomos comprando muitas coisas em segunda mão. Por acaso nunca nos calhou nada assim mal. As pessoas a quem nós comprávamos eram super simpáticas connosco e comprámos sempre tudo mega baratinho. Depois havia coisas, por exemplo, que eu já tinha, coisas para a cozinha. Tinha praticamente a cozinha toda montada a nível de louças e coisas assim. Também depois nos ofereceram, entretanto, o meu tio arranjou-nos uma máquina de lavar a roupa, que deu também imenso jeito. E fomos fazendo assim, máquina do café, também acho que foi os meus pais que deram, já não me lembro. E fomos fazendo assim desta forma, portanto às vezes os familiares iam-nos dando coisas e nós íamos aproveitando. E fomos montando assim a nossa casa. A verdade é que os primeiros a irem para lá fui eu e o Diogo. Senhor Luís. Senhor Luís, exatamente, era o Senhor Luís, é isso mesmo. Beijinho, Senhor Luís. Achas que ele viu isto? Vai dar que falar? Não. Tu foste bem rude, agora o senhor estava ali. Olá! Não, claro que não. Mas pronto, estava a dizer que nós fomos os primeiros a ir para lá, porque a nossa amiga, na semana que nós fomos para lá viver, teve que ficar em casa a tomar conta do cão. Acho que foi isso, não foi? Que ela não foi logo viver connosco por causa disso. Já. Mas pronto, então eu e o Diogo fomos para lá. E ainda estava tudo assim meio em processos de conseguirmos fazer as coisas como deve de ser. E tínhamos gasto todo o dinheiro em mobílias, em coisas de louças, em coisas de limpezas, sei lá, coisas que eram necessárias. O dinheiro de junho, que foi o mês que nós nos mudámos, gastámos o dinheiro todo. Estourámos todo o dinheiro que tínhamos em junho nas coisas normais da casa e chegámos à última semana, ainda não tínhamos recebido. Eu tinha ingressado no novo trabalho naquele próprio mês, portanto ainda nem sequer tinha recebido o meu primeiro salário, e o Diogo também já não tinha dinheiro. E não tínhamos comida em casa, ou praticamente nada. E houve um dia que, logo no início, antes desta semana começar, nós tínhamos ido à casa da mãe do Diogo e trouxemos algumas coisas que o Diogo tinha lá, que era ele que comia, então trouxemos para a nossa casa, para não se estragar. E posso dizer-vos que nessa semana, em que nós não tínhamos dinheiro para absolutamente nada, passámos a semana a comer Cerelac. E Nestum, que eu não gosto de Cerelac, mas pronto. Pronto, eu era Cerelac, tu eras o Nestum. Era isso e bolachas. A Malta, gente comeu tudo o que havia. Vocês não estão a perceber. Estão a ver quando vocês abrem um armário e já não há mais nada?
Chegámos ao final da semana assim. Eis que a querida mãe do Diogo foi ter connosco lá à casa e levou-nos um Tupperware de entrecosto. Olhem que eu nem adoro carne, mas aquele entrecosto foi o melhor entrecosto que eu comi na minha vida. Soube-me pela vida, mesmo a sério. Porque depois de uma semana a comer Cerelac, ao pequeno almoço, ao almoço, ao jantar, ao lanche, a todas as refeições, já não dava. Papas já não davam. E atenção que eu adoro Cerelac. Quando ela lá chegou com aquele entrecosto, foi tipo, Deus. Vocês perguntam, vocês são parvos, né? Podiam ter ligado aos vossos pais e pedir ajuda. Mas nós assim temos uma história para contar no podcast. Mas nós quisemos. A gente foi tipo, não, nós é que nos metemos nisto, temos que superar, isto vai ajudar-nos. Felizmente foi a única altura. Nem nunca pedimos nada aos nossos pais, desde que estamos a viver sozinhos. Mas não é isso que eu estou a dizer, é que foi a única altura em que a gente efetivamente teve que se apartar bastante, sim, porque de resto conseguimos orientar. Obviamente que ao início... Mas teve graça, hoje em dia claro tem graça. Sim, não, teve graça. E é assim, obviamente que ao início é um bocado... Eu pelo menos achei que foi um bocado assustador a questão de eu tenho este dinheiro, tenho que pagar a renda, tenho que pagar comida, tenho que pagar água, luz, internet, transporte, porque para ir trabalhar tinha que pagar transporte, tudo mais. E então isto, pelo menos a mim, assustou-me um bocado, que era aquilo que eu ouvi aos meus pais dizer. Que é o dinheiro não estica, né? Chega-se ali ao dia 2, já as contas todas, já bateram todas e tu depois ficas assim, a partir do dia 3 até ao final do mês, a olhar para a conta e a pensar como é que eu vou sobreviver. Por isso é que eu estou a dar esse conselho de quem quer sair da casa dos pais, por favor, a sério, ouçam este conselho de uma amiga. Adquiram, amealhem, aliás, metam de parte o maior número possível para vocês, quando forem efetivamente morar sozinhos, conseguirem pagar logo. Calções, porque vão ser necessárias se tiverem que alugar uma casa, pois, não é? Exato, isso que eu ia dizer. E para os primeiros tempos, aquelas contas que vocês já sabem que vão ter que pagar, sabem? Isto é se a malta quiser sair de casa dos pais, porque como isto está... A malta quer, está não, difícil, pois, exato, se a malta conseguir, exato, é melhor assim. Mas sim, façam isso, porque nós somos um bocado loucos. Por exemplo, eu na altura sei que, lembro-me de uma conversa que tive com os meus pais e eles estavam mega preocupados. Não era que eu não me desenrascasse, era o facto, imaginem, eu no dia 1 de junho assinei contrato com uma empresa, comecei a trabalhar para essa empresa e nem sequer sabia se ia gostar do trabalho ou não. Estão a perceber? Portanto, vai que eu nem gostava do trabalho. Como é que eu depois, se calhar, ou despediam, né? Podiam-me despedir durante aquele período experimental, depois como é que eu fazia? Só que eles também sabem que se não fosse naquela empresa eu ia, sei lá, para uma caixa de supermercado, não tinha problemas com isso. Mas na altura lembro-me deles, pronto, me aconselharem e eu, pois, se calhar isso faz sentido. E na altura também de termos dado logo este passo os dois, também várias pessoas me disseram, vê lá, não sei o quê. Mas eu sinceramente dessa parte eu nem sequer pensei muito, foi bora. Sim, a malta que falou comigo eu nem me lembro. Se falaram a alguém, porque foi uma cena tão de aventura, porque realmente eu pelo menos foi mesmo na aventura, foi olha, estou a trabalhar, vou experimentar, também já queria sair de casa porque parecendo que não, eu estando na casa dos meus avós, eram 3 gerações, e eu precisava também de ganhar a minha independência, crescer, e então eu acho que isso foi o menor dos meus problemas, foi eu ir morar contigo, estando há um mês a namorar. Pronto. Mas pronto. Mas no final acabou por tudo correr bem. Depois dessa semana a comermos Cerelac e acabarmos com a sobremesa de entrecosto, a nossa amiga mudou-se, ou seja, para lá para casa, e começámos a viver os 3. Correu bem, eu acho que correu super bem. Eu era um bocado freak das limpezas, admito. Eu às vezes dizia, malta, está na hora de limpar, e eu sinto que eles me odiavam, mas imaginem, eu não gosto de viver numa casa suja, e então sinto que aí eu se calhar era um bocado mãezinha, mas estavas a fazer uma cara esquisita? Estava, porque eu esqueci-me de pôr o temporizador. Não faz mal. E portanto eu acho que aí, pronto, se calhar acabámos por chocar um bocadinho. Depois cada um tinha a sua personalidade, cada um tinha os seus horários, mas ao fim e ao cabo nós também já nos dávamos super bem antes e acabámos também por nos dar super bem a viver os 3, porque ninguém interferia na vida de ninguém, acho eu.
Sim. Pelo menos cada um fazia a sua vida na boa. E depois acabámos por ter momentos, tipo, os três juntos, que era mesmo fixe, tipo, fazer o jantar todos juntos, porque o almoço era um bocadinho mais difícil por causa dos trabalhos, mas o jantar normalmente tentávamos sempre jantar todos juntos. Foi na altura que eu também cozinhei imenso. Lembras dos pratos que eu fazia? Não. Estás a falar a sério? Claro que te lembras. Os canelones. Fizeste uma... ok. A única vez que eu comi canelones. Porra, mas eu fazia bué pratos, não? Eu acho que sim. Eu cozinhava bué, então o que é que nós comíamos? Vá? Bifes. Arroz. Mas não era só isso. De vez em quando uma carne picada. Aí não, morto, estás bué quando nós estávamos a viver só os dois. Eu sinto que eu cozinhei bué. Se calhar não cozinhei. Eu acho que não. Pronto, eu acho que cozinhei. Mas olha, isto sou só eu a achar. O Diogo se calhar acha que não. Tu até engordaste. Como é que engordavas? Mas isso não tem nada a ver. Tem. Queres que eu diga como é que eu engordei? Como? Foi com... Não me apetece... não me apetece comer nada que temos aqui. Não te apetece ir ao Mac. Não te apetece ir ao sushi. Porque depois foi... Lá está, foi nessa altura que eu e tu começámos a gostar de sushi. Porque essa nossa amiga introduziu-nos ao sushi. Epá, E depois desta semana, a comer Cerelac entre que costos, condenação foi nós saber recebemos que sushi é o bom. ordenado. Eu recebi o meu primeiro ordenado e eles receberam o deles. Malta, onde é que nós fomos jantar, encher o bandulho? Foi a um sushi. E eu amei. Portanto, eu amei. Não foste tu que me engordaste. Quer dizer, Sim. foste tu que me engordaste. E a Mas partir não daí- foi com os teus cozinhados. Mas eu cozinho. Eu não disse que tu Diz não às cozinhas. pessoas que eu cozinho. Eu não disse que tu não cozinhas. Olha para ali Agora, e diz que eu cozinho eu não bem. disse que tu não cozinhas. Agora, tu dizes Ele não vai dizer que que eu cozinho cozinhavas bem. muitas vezes. Não, tu cozinhas bem. Cozinhas bem. Não tão bem como eu, mas Que cozinhas bem. mentira. Não é mentira. Fazemos Mas é pronto. coisas diferentes. Pois eu faço comida como deve ser, tu fazes comida. Não, é mentira. Olha, vamos acabar por aqui o podcast porque já não estou a achar graça. Não, é mentira. Não, tu Não, cozinhas eu cozinho bem. Não, mas sim, porque nessa altura, imaginem, quando as pessoas se juntam, normalmente engordam, não é? Porque, olha, bora jantar ali, olha, bora lanchar ali. Nós, por acaso, nem era o lanche, era mais o jantar. Tipo, chegávamos às vezes, os três, ao final do dia, e era de género, não te apetece fazer nada. Bora mandar vir comida, ou bora comer não sei onde. Estão a ver? Porque depois, no Barreiro, que foi o sítio onde nós vivemos, havia entrega de comida em casa, que era uma coisa que eu não tinha, nunca tive. Então, sinto que foi um bocado louca e agora bora mandar vir bué de coisas. Mas, para além da comida e dos momentos que passámos os três, assim, mais diários, depois de vez em quando fazíamos jantaradas lá em casa, Isso era muito fixe. com as irmãs Sim. dessa nossa amiga. Essa independência era muito boa. E tipo, o não pá. ter horas para chegar, quer dizer, isso eu também nunca tive. Pá, pronto. Os meus pais nunca me impuseram, Mas pronto, é sempre fixe. Tu vais ir à Sim, noite, sim. não te preocupas se tens que avisar alguém, não te preocupas se queres convidar a malta lá para casa, se mesmo queres a casa fazer, em si. se queres comer às 10 da noite ou se queres comer às 7 da tarde. E se queres pá, lavar a louça ou se queres lavar a louça no dia a seguir, não havia Exatamente, ninguém tipo, exatamente. a dizer, não tem Exatamente. que ser Ou seja, agora. isto ajuda-vos bastante a crescer, ok? Yeah. Por mais que vocês estejam na casa dos vossos pais, vossos avós, o que for, vocês estando sozinhos, vocês ganham uma independência enorme. Epá, enorme. Com preocupação da roupa, com preocupação do comer, de comprar coisas, ganham aquele gosto especial por decorar a casa, porque a verdade é essa. Não, e ter a casinha tipo com as vossas coisas Exatamente. limpa, Sim, para sim, receberem sim. pessoas, Sim. é mesmo fixe. Sim. Olhem, eu tenho tantas saudades de ter o meu espaço, a minha casa, as minhas coisas, à minha maneira, ter tipo a minha sala em que eu posso ir na boa comer para o sofá, que está tudo arranjadinho à minha forma e à do Diogo, que depois, passado um tempo, essa nossa amiga saiu lá de casa e ficámos só os dois, e aí também foi tipo uma reviravolta, porque acabámos por... Ou seja, é diferente quando vocês estão a viver com amigos ou em casal. E nós, quando começámos a viver em casal, também acabámos por comprar mais coisas lá para casa, decorar de outra forma e fazíamos muito... Por Programas exemplo, a dois. eu e o Diogo, quase todos os jantares cozinhávamos juntos, que era muito giro, nós e os nossos cães, e tínhamos a nossa sala, às vezes comíamos na sala, outras vezes comíamos na cozinha, era como nos apetecesse. Mas tenho mesmo muitas saudades de ter esse meu espaço, pronto, com tudo Essa independência. arranjadinho. Se eu quiser chamar alguém lá para casa, posso chamar para dormir ou whatever. Acho que essa independência é fixe. E tenho Não quer dizer saudades. que nós aqui agora não tenhamos, mas é diferente. Não, é completamente diferente. Porque nós aqui estamos um bocadinho restritos ao quarto e ao escritório.
Sim, temos de espaço. E é mais tipo ao quarto. Sim, Pronto. só temos espaço. Mas isso vai ficar para outro episódio que nós depois havemos de fazer a continuação deste, de voltar para a casa dos pais, que também é todo um tópico Exatamente. que eu acho que vai desenrolar muita conversa. Exatamente. Mas pronto, depois entretanto também arranjámos 2 cães, tal e qual como estava a dizer, e a Ana e o Zeus, que eram os cães dos 3. No início estávamos a pensar ser só um, depois acabámos por vir buscar 2. Eles eram filhos daqui da minha cadela. Eles eram irmãos, portanto. Exato, eles são irmãos. Eram da mesma ninhada. E olhem, eles dão-se super bem. Não vivem um sem o outro. Não vivem um sem o outro. Se há um que se afasta mais, o outro já fica, oh meu Deus. Eles são literalmente unha com carne. E na altura, eles eram muito pequeninos quando foram, tinham 2 meses, mês? Não, 2 meses. 2 meses? Sim. E foi mesmo gira a adaptação deles os dois, porque eles, nos primeiros tempos, nenhum de nós estava a trabalhar em casa, porque eu, entretanto, fui trabalhar para o escritório em Lisboa, e portanto eles ficavam sozinhos em casa. Eu só regressei a casa em março, e depois aí sinto que eles também habituaram-se muito à minha companhia em casa, e que cada vez que eu saía fazia um bocado de asneira. Mas assim que estragassem coisas, foi os rodapés. Estragaram-nos os rodapés. Roeram-nos os rodapés todos. Roeram-nos o sofá. O sofá ficou com um buraco na camada de ozono, que dava para passar de um lado ao outro. Roeram Almofadas. roupa. Almofadas. Espera, a roupa tem graça. Agora eu consigo me rir, na altura não conseguia rir. A roupa, o que é que sucedeu? Na altura já só estávamos os dois, ou não? Já só estávamos os dois. Eles já eram maiorzinhos. Mas a roupa, nós nessa altura já tínhamos a máquina de lavar a roupa, e eu tinha ido buscar ao cesto da roupa toda a minha roupa interior e a do Diogo para lavar. Só que aquilo já era bué tarde. Então o que é que eu fiz? Peguei no saco e deixei o saco à frente da máquina de lavar a roupa. Até aí tudo certo. Fomos-nos deitar. No dia seguinte, malta, quando eu me levanto e venho no corredor, começo a ver o festival da cueca e da meia. Parecia uma feira. Os Zeus tinham os boxers Os Zeus tinham os boxers enfiados pela cabeça. Os boxers, acho que em vez de 2 buracos, 3 buracos, já tinha tipo não sei quantos, aquilo já estava tudo rasgado. O Ana era cuecas, era meias. Olhem, só sei que eu chamei o Diogo, recolhemos aquilo tudo e fomos em direção ao centro comercial para renovarmos a nossa roupa interior, porque ficámos sem nada, ficámos sem, tipo, literalmente sem nada. Estávamos somente nas gavetas, eram as reservas. Exato, mas de resto não havia nada. Portanto, houve o festival da cueca e da meia lá. Tivemos esse festival, tivemos lá está o dos rodapés, tivemos depois o festival do nosso sofá, das almofadas. As almofadas, porque eles começaram a fazer isso, que era quando eu saía às vezes para ir fazer as unhas ou qualquer coisa, porque eles estavam já habituados a ter a minha presença em casa sempre. Eles vingavam-se nas almofadas. Sim, isto porque educar um cão é complicado. Quanto mais educarem 2. Sim. Porque, ou seja, nós educar um cão, a gente educa de sentar, dar a pata, deitar, não morde, pá, até aí tudo ok. O problema é que quando temos que fazer isto aos 2 ao mesmo tempo e tentar manter a concentração de um enquanto o outro perdeu a concentração, pronto, isto é complicado. E parecendo que não, na altura em quando os começámos a educar, era na altura que todos trabalhávamos fora de casa, os cães parecendo que não ficavam ali umas horas, só os 2. São 2 cachorros que brincavam entre eles, mas tudo era brincadeira. E então foi daí que começaram os ataques na altura aos rodapés, também por causa dos dentes, da mudança dos dentes. Eu acho que foi por isso que eles atacaram os rodapés. A ficha que estava a ligar à internet. Exatamente. Eu queria trabalhar e não conseguia. Houve um belo domingo, tu ias dar uma explicação, eu lembro-me disso. Houve um belo domingo que eu tenho quase certeza que durante a noite ouvi um cão a ganir. Mas nem liguei, tipo, foi uma vez e pronto, depois parou. No dia a seguir, quando a Joana foi dar a explicação, virou-se para mim e disse: Diogo, não há internet. Não há internet? Então, mas porquê? Não sei, olha aqui. E eu, ok. Fui ver o router estava, mas estava desligado. Quando eu olho para o cabo de fibra óptica e tenho aqui um pedaço e tenho aqui o outro pedaço. Fibra óptica, não. Foi. Da ficha. Não foi, não. Ele roeu, foi o cabo de fibra óptica. Pensava que tinha sido da ficha. Não, se fosse da ficha, eu não estava cá hoje. Olha. Foi o cabo de fibra óptica. Então ele roeu. Então lá tivemos nós estar a chamar a assistência. Naquele dia, por acaso, não foram lá. Só foram lá no dia a seguir. Mas foram muito queridos. Sim, portanto, ter cães em casa é fixe. Nós também íamos com eles à rua, até para gastar energia. Mas não é fácil educar 2 cães. E a nossa casa, para eles, não era pequena. Eles tinham espaço para correr, tinham sempre a varanda, tudo mais.
E há um belo dia que, para além disto tudo que eles roeram, nós, pá, e era um desejo meu, na minha casa, ter um grelhador. Pá, acho que é uma cena, tipo, pelo menos a maior parte dos homens, pá, ter um grelhador. E eu deixei, o grelhador estava na varanda, com o saco de carvão e com isso tudo. No dia a seguir, quando nós acordamos, fomos deitar, eu deixei aquilo aberto porque era verão. No dia a seguir, malta, eu olho para o meu cão. Este é o Zeus. Mete-se aqui uma foto do Zeus. Sim, eu vou pôr aqui a foto do Zeus. Este é o antes Zeus, e depois. ok? Malta, este é o Zeus. Para vocês terem noção, ele comeu carvão. Ele chafurdou no carvão. Até o Zeus passou de branco a preto. Assim, eu vou deixar aqui uma foto do Zeus. E eu acho que essa foto já ele estava muito limpinho. Qual é que foi o problema disto? É que ele chafurdou o carvão todo e comeu. O Zeus passou dias em que o cocó era carvão. Malta, carvão. A gente apanhava aquilo com papel, desfazia-se na mão. O cão ficou limpinho estranho. por dentro. Bué estranho. Mas pronto, pá, portanto, isto também são uma belas aventuras que a gente Sim, também nós teve com aqueles naquela dois. casa temos assim Não, aventuras bastantes, muito giras. bastantes. Mas eu acho que também era giro nós fazermos episódios sobre os nossos cães e assim aventuras caricatas, que temos algumas com eles. Ok. Portanto, eu acho que seria engraçado. Assim de viver, tipo, os dois. Pá, custou-me imenso a vir-me embora lá de casa. Custou-me muito. Termos que tomar a decisão de vamos embora. Ah, sim. Porque chegou a um ponto que, ou seja, éramos só nós os dois. O contrato estava a acabar, O contrato portanto, estava ia a renovar. acabar, ia renovar. À partida iam-nos subir a renda. E mesmo não subissem a renda. Aqui a questão era, nós estávamos a sentir que estávamos a viver Para pagar as para despesas. pagar as despesas, só. Nós não tínhamos dinheiro para férias, nós não tínhamos dinheiro tipo para fazer outras coisas. E nós tínhamos o objetivo de conseguir comprar a nossa própria casa. E continuando ali a deitar dinheiro para um saco roto, vamos dizer assim, ou seja, para uma coisa que nunca seria nossa, iria ser muito complicado conseguirmos atingir os outros Sim, porque objetivos nós na altura que até tínhamos. falámos, lá está, mais uma vez, nós estávamos a alugar uma casa a uma empresa. Porque às vezes acontece, pelo menos na situação dos meus avós foi assim, que era a casa dos meus avós inicialmente era alugada, pá, só depois com o passar dos anos aquilo fez um contrato e comprou-se a casa. Ou seja, o valor dela foi abatendo ao longo dos anos. Isso às vezes até acontece, ainda hoje, com alguns senhorios particulares. Mas eu também não queria Só que aquela casa. eu não digo, não, mas eu não estou a dizer o contrário. E isso foi um dos pontos que nos fez sair lá. Foi o estarmos a pagar uma renda para algo que nunca ia ser nosso. Pá, e andar uma vida inteira. E nós dois temos muito esta mentalidade que é o saber que vamos ter que andar uma vida inteira a pagar algo, pá, que nos priva bastante. E então foi por isso que nós para já decidimos suspender a nossa vida Só a a dois. dois. Yeah, só a dois. Exato. Foi mais por isso. Mas foi bem complicado sair lá de Exato. casa. Tipo, arrumar tudo, sentir que, ok, daqui a 1-2 meses isto já não vai ser assim, Yeah. já não vamos ter o nosso espaço. De repente, imaginem, empacotar tudo, tínhamos numa casa, ou seja, para um quarto, estão a perceber? Tipo, passar de uma casa para um quarto, literalmente, foi isto que aconteceu. E pá, foi bem difícil. Eu tenho vídeos, nós a despedirmos lá, mesmo os cães. Tivemos muita sorte porque temos amigos excelentes que nos ajudaram a ir lá, a desmontar as coisas, a arranjar carrinhas para trazer, a descarregar aqui, a ir limpar a casa, tipo, incansáveis. E acabou também por facilitar um bocadinho mais o processo. Imaginem, foi tudo tão rápido, porque entretanto nós tínhamos que sair até ao final de dezembro, e em dezembro aconteceram imensas coisas. E nós tivemos mesmo que acelerar o processo. Então o que era para fazer em, sei lá, 15 dias passou a ser feito em 2 dias, estão a perceber? Então foi bem rápido. Eu acho que nós nem tivemos sequer Tempo para aquilo assimilar, bater. tipo, e depois só assimilámos quando eu e o Diogo fomos sozinhos à casa dar tipo uma última vistoria e despedir-me. Foi aí que eu fiz o vídeos e não sei o quê. E aí é que deu, tipo, cair a ficha. Ok, a última vez que estamos a abrir esta porta, a última vez que estamos a fechar esta porta, e agora a nossa vida vai ser completamente diferente. Pá, foi bué difícil, mesmo. Acho que a palavra foi difícil. Mas guardamos muito boas memórias daquela casa, mesmo. Sim. E, pá, tenho imensas saudades de ter a minha casa.
E então é um bocadinho isso, pá, que custou. Nós depois também havemos de falar um bocadinho mais relativamente aqui à questão de voltar para a casa dos pais. Vamos fazer um episódio exclusivo sobre isso, sobre como é que foi todo o processo. Mas o viver juntos, eu recordo mesmo com bué carinho, foi assim o primeiro passo de independência, vamos dizer assim. Bom, e quero voltar a viver só contigo sim. brevemente, também é o nosso objetivo, porque faz toda a diferença nós vivermos os dois. E também gostei muito de ter a experiência de viver com amigos, porque nunca tinha tido essa experiência nem na universidade. Sim, nós já tínhamos falado no outro episódio que as duas experiências foram muito boas. Porque foi o viver de amigos e depois o viver a nível particular só contigo. Porque, por exemplo, tu não tinhas nenhum homem, não é? Quem vivia connosco era uma rapariga. Pá, mas eu era super amiga dela, nós éramos muito amigas, então era mesmo giro, era como se estivesse a dividir a casa com uma irmã. Estão a perceber? Tipo, olha, emprestas-me estas calças para eu vestir. Claro, leva, sabem? Esse tipo de, sei lá, de intimidade que é diferente de estarem com pessoas que vocês não conhecem de lado nenhum. Então eu gostei mesmo muito dessa experiência e guardo mesmo com muito carinho. Agora, o Diogo já está aqui pronto. Sim, malta, o nosso episódio já está a acabar. Este esperamos nós que em princípio vai ser um bocadinho mais pequeno. Posso dar já aqui o... Dá. Isto porque... como nós, no domingo, dia 17, fazemos um mês em que estamos a gravar fortes, resistentes, todas as semanas, deixamos aqui, vamos deixar um shirtzinho que fizemos de um outro podcast, de um outro episódio que acabámos por não publicar, uma espécie de episódio especial, digamos. E então, pronto, como vai existir esse episódio, este aqui então vai ser um bocadinho também mais curto, também para não vos chatear, porque está calor, vocês querem ir para a praia, aproveitar... churrasquinho, cervejinha, e então pronto, né? Pronto. E agora é o momento do Diogo. Malta. Hoje vocês chegou. Aposto que lá em casa já estavam fogo nunca mais, o Diogo nunca mais volta com o seu momento. Então é hoje, malta. Vamos soltar o... Minuto da treta, pequeno no tempo, grande no assunto. Malta, hoje, trago quatro factos, malta. Isto foi, hoje foi em grande. O que é que eu trago aqui? Primeiro, vocês sabiam que um relâmpago viaja a uma velocidade de 365 km por hora? Epá, isto é fantástico. Isto é quase... aliás, poucos são os carros que conseguem fazer esta velocidade, ok? Mesmo assim, ainda há carros que conseguem bater. Depois, o que é que eu trouxe? Uma coisa que eu acho que algumas pessoas já podem saber. O bambu, ok? Consegue crescer até 1 metro por dia, ok? Nos primeiros 3 meses não cresce muito. A partir daí consegue crescer até 1 metro por dia. Pá, que é uma coisa... Eu acho que é 3 meses. Eu agora fiquei indeciso. O bambu? Mas pronto, exatamente, o bambu. Não fazia ideia. Exatamente. Depois, tu sabes qual é? As galinhas não voam, correto? Mas quando tu dá uma galinha que tem o recorde do maior voo. Sabes quanto é que é? Queres dar um palpite? 0,00001 segundo. Não, então também não és assim. Sei lá. A galinha conseguiu voar durante 13 segundos. E foi de onde? Não Mandaram-na, não? Não, pois, exato. Não, E ela só fez assim. Ela passou a vida inteira a treinar para depois conseguir voar 13 tipo segundos. 13 segundos ainda é bastante para uma galinha, se fores ver. Pois sim. Portanto. E por último, malta, o que é que eu trago? Rápido, senão o teu minuto acaba. Pronto, tu não devias intervir, francamente. Bora. Malta, eu já vos tinha dito que a Mona Lisa, não tinha sobrancelhas. Quem é que pintou a Mona Lisa, Joana? Leonardo da Vinci. E sabes quem é que inventou a tesoura? Foi ele também. Leonardo da Vinci, o inventor da tesoura. Era para cortar o quadro se não ficasse bom. Exato. Posto isto, malta, acabou o meu minuto da treta por hoje, ok? Mas ele vai voltar. Certamente que ele vai voltar. Ele ou tu? Ele e eu. Ele, o teu personagem do minuto da treta. Ele, o minuto. Não, ele, o minuto. Ok. Eu. O Diogo. O Diogo, exatamente. Ok, já percebi. Espero que tenham gostado deste minuto da treta do Diogo, com muitas curiosidades que ninguém precisava de saber. Aquelas curiosidades mesmo da casa de banho. Mas faz falta. Mas que se algum dia vos perguntarem quanto é que os bambus crescem, vocês já sabem. Podem crescer até 1 metro por dia. Portanto, não se esqueçam dessa informação dramática. E com esta ficamos.
Hoje o episódio, que tal como o Diogo disse, foi um bocadinho mais curto. Nós também estamos aqui um bocadinho Contatos de turbo, tempo. estão a ver? Yeah. Então o episódio vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem-nos dicas e sugestões na nossa página do Instagram, que nós agradecemos imenso. Obrigada a quem mandou a mensagem, a quem respondeu lá na caixinha das perguntas, A quem partilha todos os nossos episódios. a quem partilha todos os nossos episódios. Nós queremos mesmo conseguirmos atingir assim, tipo, o nosso objetivo de episódio para episódio. Às vezes partilhamos com vocês, outras vezes não, mas queremos mesmo chegar ao máximo de pessoas possível, porque nós estamos a gostar mesmo muito de fazer isto. E Tu dizes muitas vezes mesmo. Muitas vezes. é para as pessoas perceberem que eu Que é adoro mesmo. isto, sabes? Ok. Pronto. É para a malta perceber que é mesmo verdade. Mas pronto. Partilhem, recomendem, sugiram coisas, comentem também os nossos episódios. Nós adoramos ler os vossos comentários e eu responder, já que o Diogo nunca vos responde, mas eu respondo a todos. É mentira, mas pronto, continuando. Tenso. Um dia vamos fazer aqui um episódio só de tensões entre nós os dois. Estão a ver? Tipo, ouvimos e não julgamos. Vai ser ótimo. Mas pronto, fiquem desse lado. Não se esqueçam que no domingo temos encontro marcado para aquele pequeno excerto que nós não partilhámos com vocês sobre o episódio dos casamentos. Acho que vocês vão gostar, que é sobre mim e sobre o Diogo, sobre os nossos gostos, digamos assim. Portanto, se no início desse episódio nos virem vestidos exatamente da mesma forma, não achem estranha, porque nós vamos já gravar essa introdução a seguir. E fiquem desse lado, até porque nós vamos também dar que falar. Tchau, malta! Beijinhos!